Olá para você que se encontra aqui no canal Pão do Advento, você que nos segue aqui, que está aqui conosco aqui a cada semana para estudar a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, nós vamos estudar essa semana sobre a natureza do homem, né? O título geral da lição da Escola Sabatina nesta semana é Entendendo a Natureza Humana. Isso é antropologia bíblica, né? Uma das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia é sobre a natureza do homem, né? Então, o homem ele na criação, ele tem há uma diferenciação entre o homem e os animais, né? Enquanto que no mundo a gente classifica o homem, né, o ser humano, como um animal racional, biblicamente ele não é tratado dessa forma. O homem não é animal, embora seja racional, mas ele não está na mesma categoria dos animais. Todos os animais criados foram colocados ali no mundo ali para que o homem cuidasse, para que o homem são seres vivos, sim, são seres importantes, mas eles não estão ali no mesmo patamar do homem. O homem é o único ser criado que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus cria ali, inclusive ali no capítulo 2, quando Deus fala que formou o homem do pó da terra, a palavra hebraica ali para formar é praticamente aquela de moldar, é como se Deus ele interagisse com o barro. Então ele não simplesmente ordena para que o homem apareça. Ele age, ele trabalha ali como criando primeiro o boneco, né, o boneco de barro, toda aquela estrutura, e depois concedendo, né, com seu poder, transformando aquele ser no que somos hoje, né? Na verdade, hoje não somos nem metade do que saiu das mãos de Deus lá no Éden. Nós perdemos muito disso, mas nos tornamos esses seres vivos. E o texto bíblico que fala sobre isso, que é o texto que vai abrir o nosso estudo aqui, é o seguinte: então o Senhor Deus formou, né, como eu havia dito lá, ele formou, ele dá forma, ele molda o homem do pó da terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 7. Então vamos lá, a primeira questão aqui sobre isso, né? O final do verso aí fala de um ser vivente e o primeiro tópico da lição é um ser vivente. Como é que a gente entende isso aí, né? Porque a crença na maioria das culturas, na maior parte do mundo cristão, é de que nesse dia Deus ali formou o homem e colocou uma alma nele. Colocou uma alma no homem, porque o homem se tornasse, quando Deus sopra, então a aparência que dá, né, que Deus está colocando no homem ali uma alma. Então o homem é uma combinação de carne e alma. É um corpo carnal e uma alma espiritual que habita dentro né, em algum lugar da natureza humana, que é o que torna o homem um ser ativo, né, animado. Ele se torna ali um ser animado, só que essa crença, ela na verdade é pagã. Ela não é cristã. A Bíblia inteira, toda a palavra de Deus, ela não dá, embora nas traduções em português e também em outras línguas deem a entender isso aí, e infelizmente isso aí foi uma consequência da cultura dentro do cristianismo sobre a pessoa que faz a tradução. Hoje nós temos ótimas traduções, por exemplo, essa mesmo que eu acabei de ler, ela não fala em alma, ela nem cita a palavra alma, ela fala um ser vivente. Ela fala um ser vivente. Porque, na verdade, essa palavra alma, ela foi herdada aí da cultura dos pagãos, principalmente da cultura grega. Então, a cultura grega e a filosofia grega, ela acabou disseminando isso aí, né, fazia parte do entendimento que eles tinham da natureza do homem, e isso acabou sendo incorporado no cristianismo ali no período medieval. Já no início do cristianismo, antes do período medieval, isso já entrava nas comunidades cristãs e acabou se instaurando de vez. Quando a Igreja Católica mais tarde formulou suas crenças, ela acabou incorporando esse tipo de coisa e isso deu margem para uma série de coisas. Depois disso aí vem a crença na alma que ou recebe a recompensa de ir para o céu, ou o infortúnio de ir para o inferno, ou vai para o purgatório.
Aí depois vem a idolatria dos santos, né? Os cristãos daquela época começaram a idolatrar as pessoas que morreram, que eram fiéis, exemplos na fé, e acabaram sendo adoradas depois de mortas, e a igreja acabou santificando, criando um processo de beatificação daquela pessoa, e ela passou a fazer parte desse grupo, né, desse panteão de santos aí que a igreja idolatra. Né? Eles dizem que não idolatram, mas na verdade, é idolatria. Na veneração, não deixa de ser uma adoração. Então, quem venera, adora. E então esse tipo de pensamento acabou gerando toda essa série de males aí, essa série de distorções teológicas na palavra de Deus. Como é que a Bíblia fala da natureza humana? Então, vamos analisar só esse verso aqui para a gente ver, para a gente poder tirar as lições preciosas. Ele é muito simples, é um verso simples e já diz tudo. É o texto principal. Sobre esse texto está construída toda a palavra de Deus que vem depois. Lembra que eu sempre falo aqui, Gênesis é a base de tudo. Nós temos que aprender tudo ali pelo Gênesis. O texto fala assim, vamos lembrar de novo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, ele criou ali, né, o boneco de barro, né, ali no jardim. Ele criou o boneco. E aí vem dizendo assim, ele soprou nas narinas o fôlego da vida. Então o fôlego da vida, veja que alguns entendem como espírito, né? Deus soprou o espírito. Não, a palavra aqui em hebraica não é ruá, embora ruá também seja espírito, também seja sopro, vento, mas a mesma palavra aqui tem um significado parecido, e é o vento. Soprou, né, o fôlego mesmo, né, o fôlego de vida para esse ser. Então, como é esse fôlego, qual é a natureza disso aí, nós não sabemos. Nós não sabemos. O que nós sabemos é o seguinte, que em nenhuma parte da Bíblia é dito que esse fôlego, que esse sopro, que esse vento, ele tenha consciência, que ele seja uma entidade consciente, seja uma entidade, não é entidade. Ente vai aparecer agora, né, após o sopro. Então, após o sopro, aí é dito o seguinte, e o homem o homem que era pó da terra, se tornou um ser vivente. Ele não era vivente, não era vivo antes, mas depois do sopro passou a ser um ser vivente. Né? A palavra que é usada ali para ser vivente, que vai aparecer muito na palavra de Deus, é nefesh. Nefesh é uma palavra hebraica, ela tem vários significados, mas todos significados ali dentro de um mesmo conceito. Então, pode ser traduzido por alma, ser, vida, criatura, pessoa, apetite, mente, ser vivo, desejo, emoção, paixão. Então, você tem várias aplicações aí nos dicionários bíblicos aí para a palavra, mas a palavra alma, né? Todas as outras, ser, vida, criatura, tudo isso está dentro ali da cultura hebraica. Agora, alma, né? Esse sentido de alma, ele foi acrescentado depois. Por quê? Porque os gregos, né, como eu já disse, eles viam na existência do ser humano essa questão de alma. Então foi colocada a alma aqui. Mas esse conceito, essa ideia de alma não existe na cultura hebraica. Certo? Então, hoje em dia os tradutores estão traduzindo de forma diferente isso aí. Veja que aqui mesmo, como eu já havia dito, nessa versão, é um ser vivente. Ser vivente. E não alma vivente, como dizem em outros textos. Porém, a gente pode até usar a palavra alma. O importante é a gente entender que alma não é um ser consciente. Alma é a própria pessoa, é a pessoa viva. Veja, o homem, ele era um boneco de barro, ele era pó. Quando Deus sopra, ele passa a ser alma vivente. Vamos usar a palavra alma vivente aqui. Alma vivente. Então, o homem vivo, ele é uma alma. Ele não tem, o texto não diz em nenhum momento que ele tem uma alma, uma entidade que habita dentro dele. Não, ele é uma alma vivente. Né? Um outro texto aqui muito importante, por exemplo, o texto de Ezequiel 18,4 diz assim, eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma que peca, quem é que peca? Quem peca somos nós, somos os homens, né? A palavra de Deus, desde o início, fala que o homem pecou e por causa do pecado veio a morte. Em consequência disso, e todos os pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Quem é que peca? O homem. Aqui o texto fala, em vez de usar a palavra homem, né? Usou, em vez de o Adamá, usou nefesh. E o nefesh aqui é o ser, a pessoa. É a pessoa viva.
não é uma entidade que tem dentro dela. Então essa crença de que existe uma entidade dentro de nós e que é inteligente, que depois que morremos ela sai e habita em algum canto, vai para algum lugar aí do universo e continua existindo, ela é uma crença pagã, ela não é cristã, ela não é judaica, ela não é de origem bíblica, mas é de origem, na verdade, de origem satânica. Porque quem prega a imortalidade lá no Éden, eu vejo que nós temos que aprender tudo aqui no Gênesis, é o próprio Satanás. Satanás é quem fala para Eva que se comerem do fruto, ou seja, se pecarem, vão continuar vivos, enquanto que Deus falou que se vocês pecarem, vão morrer. Ele fala, se vocês pecarem, vão continuar vivos. Só que o homem morreu. Né? O homem ele não morreu imediatamente após o ato pecaminoso, mas ele perdeu o acesso à árvore da vida e passou a ser mortal. Ele passou a ter um período de existência aqui na Terra e em dado momento, a vida se esvai, né? Ele expira. Para que a mentira se perpetuasse, então, surgiu a crença de que, mesmo depois de morto, ele continua vivo. Né? A vida se perpetua após a morte. E vida após a morte não existe. Não é à toa que Deus ele proíbe várias vezes na Bíblia toda, na Bíblia inteira, tanto nas escrituras hebraicas quanto nas escrituras gregas. Ele proíbe a consulta aos mortos. Aí alguém pode perguntar, mas por que Deus proíbe a consulta aos mortos? Né? Os mortos, eles saem daqui, eles têm um acesso, por exemplo, né, os que creem nos santos, eles estão lá junto com Deus, com os anjos, né, estão aprendendo, eles têm coisas para ensinar para a gente. Por que nós não podemos, né, falar com eles? Porque, na verdade, eles não existem. E existe, sim, seres que se passam por pessoas que morreram. E os seres que se passam por pessoas que morreram são os demônios. Os demônios, né, e a própria Escritura Sagrada vai dizer que o culto aos ídolos são cultos aos demônios. Né? No culto aos ídolos já está incluso ali a consulta aos mortos. Né? Todo culto pagão tinha um oráculo. Todos os cultos pagãos daquela época tinham oráculos de consulta aos ancestrais. Isso aí fazia parte da adoração deles. Os ancestrais tinham esse contato com os deuses, né? Os deuses que na verdade também nada mais é do que criações humanas, né? Barro, pedra, não existiam. E esses seres que eram consultados também não são os seres que morriam, mas os próprios demônios, como diz a palavra de Deus. Né? Lá nas escrituras gregas, nós vamos ver Paulo falando assim que eles se transformam até em anjos de luz, né? Em seres de luz. Eles se passam por seres iluminados. E hoje é o que a gente mais vê, tanto no passado como hoje, essa crença de que após a morte a gente pode consultar. Então nós não temos isso na palavra de Deus. A palavra nefesh não significa isso. Então entenda que a natureza humana, a natureza do homem, ela é composta assim: barro, fôlego de vida, que também não é uma entidade, né? É uma força de Deus, é um poder de Deus para que o homem se viva, né? Na verdade, o sopro ali, o entendimento inicial é o próprio vento, o ar. É o ar. Né? É o ar que vem de Deus. Porque como o homem respira, então ele está vivo. Quando ele para de respirar, está morto. Ou seja, ele expira, ele solta o seu último fôlego e acabou. Então, essa ideia de respiração é a ideia de vida. E um detalhe, a palavra nefesh, que a gente traduz aqui por ser vivente, né? Tem a ver com as paixões, até com os sentimentos, o texto às vezes pode traduzir. Ela é melhor traduzida, né? A raiz dela é pescoço, é toda essa região que nós usamos para respirar, né? Todo esse canal aqui. Então, quando nós respiramos, usamos o pescoço. Hoje nós sabemos que é o pulmão, né? Mas a língua hebraica usa, não só a língua hebraica, mas já vem do acadiano, já anterior ao texto hebraico aí, essa região. Então, o ato de respirar é o que esse texto traz, é a ideia que o texto traz. Então, por exemplo, quando Deus ele sopra o Espírito é o fôlego, o nefesh ele começa a agir, ele respira. Então nós temos o vento, né? Por exemplo, na palavra ruá, né? Não é essa palavra que é usada aqui nesse texto de Gênesis, mas vai aparecer em outras partes da Bíblia nesse mesmo sentido. O ruá, que é o Espírito, ele vem, mas ele é o vento, é o ar que o homem respira, e o nefesh é o ato de respirar, é o ato de estar vivo, porque quem respira está vivo. Quando você para de respirar, você expira, você solta o fôlego
e morrem, né? E a palavra de Deus fala assim, que o homem é pó, e o pó volta à terra, e o fôlego de vida volta a Deus que o deu. Deus, ele recebe de volta o fôlego, mas em nenhum momento fala que o fôlego pensa, que o fôlego age. Então olha só esses textos aqui, esse texto que declara o que acontece com os seres depois de morto. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, ó, depois que morre, né, um outro texto bíblico declara que quando morremos, nesse mesmo dia perecem todos os nossos pensamentos. O salmista fala isso, né? Todos os nossos pensamentos se desfazem. O salmista também fala que na morte não há louvor. Então, você depois que morre, você não continua louvando, porque não tem consciência, não há habilidade, não há trabalho, não há labor, não há nada após a morte. A morte é um sono. O próprio Jesus fala que a morte é um sono. Quando nós morremos, descansamos, perdemos a nossa mente para de funcionar, perdemos as nossas atividades, nossos pensamentos, a alma, que somos nós mesmos, descansa, né? Nós descansamos, e o fôlego de vida, ele volta para Deus. E o fôlego de vida não tem consciência, não tem pensamento, não tem nada, né? Se tivesse, o texto diria, tá certo? Você não vai encontrar nenhuma passagem da Bíblia que declare isso, nenhuma. Você vai encontrar, mesmo aquelas que dão a entender isso, nem essas falam isso. Então nós temos até uma parábola, né, que depois a gente pode comentar aqui, mas eu vou deixar um vídeo, um link aqui na descrição, de um vídeo sobre aquela parábola do rico e Lázaro, que muita gente usa para falar sobre a vida após a morte. Essa parábola não está falando de vida após a morte, certo? Ela não tem nada a ver. Jesus, na verdade, usou de figuras ali para falar de uma ideia, de um conceito, de uma realidade do mundo cristão, do mundo religioso, e ela, como parábola, não descreve uma realidade física após a morte, né? Embora muita gente ache que sim. Então assistam um vídeo aí no card e vocês vão entender melhor isso, né? Possivelmente, em um outro momento, a gente também pode fazer um vídeo aqui falando sobre esse tipo de coisa. Tá certo? Então é isso, ó. Lembra da regrinha, nós somos corpo, nós somos um corpo, né? Barro, Deus sopra, e depois do sopro nós nos tornamos alma vivente, ser vivente. A alma que pecar, que somos nós, os seres vivos, essa morrerá, ou seja, morre tudo, porque nós somos alma, nós morremos. Não tem uma alma que continua viva depois. Isso é ideia satânica, né? O único que aprova essa ideia aí é o próprio Satanás. Por que ele aprova? Por quê? O que ele ganha com isso? Ele ganha o seguinte, porque se existe vida após a morte, para que eu preciso de Jesus? Se eu continuo vivo, se há uma existência após a morte, é até legal morrer. Você vai continuar existindo em algum lugar. Mas a palavra de Deus não fala isso, né? E aí vem a doutrina pior, a da reencarnação. Que você morre e volta e vai se aperfeiçoando. Você não precisa nem de Jesus para se aperfeiçoar. Você não precisa de Cristo, né? Você não precisa entregar a sua vida a Ele. Você, por si mesmo, por suas próprias forças, vai moldando o seu caráter depois de muitas e muitas ressurreições. Na palavra de Deus também não ensina isso. A palavra de Deus, lá em Hebreus, Paulo fala que nós só temos um período de vida, só esse. E se nós não aproveitarmos esse, já era, tá? Então não tem reencarnação não, tá bom? Não cai nessa mentira. Se você quer fazer parte do reino, se você quer viver no reino, esse é o momento, essa é a chance. Paulo fala, hoje é o dia da salvação, hoje, agora. Não haverá uma outra oportunidade. Então aproveite a chance agora, se entregue a Jesus, e aí sim, naquele dia, quando ele voltar, ele vai ressuscitar os mortos. Ele não vai trazer morto que está em algum lugar para cá. Ele vai ressuscitar o morto, ele vai de novo soprar o fôlego, e aqueles que são ali barro e pó vão voltar a ser seres vivos. É uma recriação. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.